Olá pessoal, está começando mais um episódio do nosso Fé em Movimento. Hoje vamos estrear o nosso primeiro episódio em versão entrevista. Para quem já começou a acompanhar o nosso canal, os 2 primeiros episódios estão disponíveis em mensagem. Bom, antes de iniciar esse assunto, eu vou me apresentar. Eu sou Priscila Figueiredo, eu sou jornalista e hoje eu estou aqui com o pastor William Sodré e a Camila Sodré. Antes de iniciar o assunto, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e ativar as notificações aqui do canal. Sempre que tiver episódio novo, o sininho vai tocar e você vai saber que tem episódio novo. Bom, hoje o bate-papo vai ser sobre processo, a diferença entre o processo e o milagre. E hoje o casal Camila e William vão falar sobre como foi o processo do surgimento da IBN Ribeirão Preto. Oi, pastor, oi, dona Camila, tudo bem? Olá, Oi. Priscila. Olá, Pri, tudo na paz. E você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro nos fala como é que vocês estão sentindo de estrear o primeiro episódio em versão entrevista aqui no Fé em Movimento. Vou dar honra para as mulheres começarem falando, né? Deixa a Camila começar. Vai lá, Camila. Que chique, já me sinto honrada. Bom, vamos lá. Para mim é uma alegria muito grande, sem dúvida nenhuma, um prazer enorme de estarmos, começando essa jornada e com esse nome tão maravilhoso que é Fé em Movimento, A gente sabe que uma das coisas que a gente tem aprendido é que enquanto a gente caminha, sem dúvida nenhuma, um milagre nos aguarda, E então, para mim, é uma alegria muito grande estar podendo estar dividindo essa palavra aqui com vocês, esse bate-papo na realidade, E você sabe, Priscila, que eu ouvi um pastor esses dias, ele falou algo interessante para mim. Ele falou que uma criança aprende a caminhar enquanto caminha. É que ele aprende a caminhar caminhando. Então não tem como, faz parte de um processo. Não acorda um dia e já sai andando, e pelo menos de maneira firme e tranquila, Esse é um processo e Deus ama processos. E hoje o nosso bate-papo tem essa finalidade, de tratar um pouquinho essa graça da parte de Deus do processo. A gente sabe que em todas as áreas da nossa vida é feita de mudanças, A gente não é mais o mesmo como éramos há 10 anos atrás. Então, a gente tem fases, a gente vai passando por processos e o ser humano ele precisa de processos para evoluir, para crescer. E agora, para quem conhece vocês, também para quem está chegando agora, os pastores eles estão passando por um período de mudança, um período de processo, se não um período de renovo na vida de vocês, Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre esse processo na vida de vocês e também o processo novo ministerial, que é a IBN Ribeirão Preto. Olha, Priscila, para nós assim tem sido um tempo maravilhoso. É verdade que é sim um processo. Eu queria começar aqui esse bate-papo definindo pelo menos o que eu entendo ser uma diferença entre um milagre instantâneo e um processo. Há muito se fala disso e é óbvio que Deus também opera milagres maravilhosos. A Bíblia é um livro de milagres, de poderosíssimos, coisas extraordinárias da parte de Deus e muitas vezes Deus, o próprio Cristo, curou de uma maneira instantânea, operou milagres assim, de uma maneira instantânea, mas nem sempre foi assim. Eu me lembro inclusive de uma palavra que a própria Camila que deu, uma palavra que ela estava ministrando sobre os 10 leprosos, e eu nunca mais esqueci de um comentário que ela fez, da medida em que Jesus cura os leprosos, a palavra de Deus diz que indo eles ficaram curados. Acho que é até bom que a própria Camila cite esse texto aí, porque é uma palavra que ela uma vez ministrou, Camila? Foi, eu acho que na realidade não sei se eu cheguei a ministrar, querida, acho que eu comentando contigo, a leitura do texto, o que me chamou a atenção é que alguns milagres de Jesus foram realizados instantaneamente, inclusive de outro leproso, Jesus realmente disse, quero-se limpo, e ele foi limpo ali na hora. Mas no caso dos 10 leprosos, o texto nos fala claramente que Jesus disse para eles assim, ide mostrai-vos ao sacerdote. Jesus não disse quero-se limpo, Jesus não fez nenhuma pergunta para eles assim, Jesus simplesmente deu a ordem e eles foram. O que demonstra, para mim, para nós, extrema fé e confiança, e eles foram. E no caminho, essa palavra no caminho, ou indo eles, foram curados. Isso me chamou a atenção, de que aquele milagre aconteceu enquanto eles continuaram caminhando.
E eu lembro que eu comentei com ele, né, dizendo assim, olha, querido, é muito interessante saber que eles saíram da presença de Jesus ainda leprosos, ainda enfermos, mas continuaram caminhando. E eu penso que há processos na vida, na nossa vida, por exemplo, no caso de alguém diagnosticado com uma enfermidade, há doenças que são milagrosamente curadas, né, instantaneamente, mas há outros que muitas vezes o Senhor nos manda ir. Então, nós continuamos passando pela jornada dos exames, ou muitas vezes de alguma cirurgia, ou muitas vezes de algum procedimento. Existem casamentos que, naquele momento, não são instantaneamente restaurados ali, mas tanto ambos os cônjuges passam por processos e precisam ser acompanhados espiritualmente, ou na terapia, ou em vários outros tipos de processos, aonde eles vão indo, e pelo caminho são curados. Exatamente essa ideia que eu jamais esqueci, eu guardei isso no meu coração, porque todos nós priorizamos e queremos os milagres instantâneos, né? Aquela coisa de orou, acabou, resolveu, deu certo, mas nós sabemos que Deus não trabalha só assim. A verdade é que Deus é soberano, Ele faz do jeito que Ele quiser fazer, da maneira que Ele quiser fazer, e Ele ama trabalhar também conosco através de processos. Processos nem sempre são confortáveis, agradáveis, mas são necessários para o nosso crescimento. E na medida, como ela bem disse, a Camila, né? À medida em que a gente vai, em que a gente acorda hoje, acorda amanhã e vai vivendo um dia após o outro, Deus vai agindo, nosso coração vai mudando, a nossa mente vai sendo transformada. E eu penso que é assim que, dentro de um processo que estamos vivendo, Priscila, que Deus tem plantado no nosso coração o surgimento da IBN de Ribeirão Preto. Às vezes a gente, tudo na nossa vida, né, não só em milagres ou só falando de Deus, a gente é muito fast food, né, muito assim, é rapidinho, eu quero isso, eu vou lá, entro na fila do carro, pego meu lanche, já saio dirigindo e comendo, né, ao mesmo tempo, o famoso assoviar e chupar cana. E a gente não quer esperar, E aí, às vezes, a gente tá com algum problema, alguma enfermidade, igual a senhora falou. A gente vai ao culto, o culto de libertação, e a gente ora, e a gente abre o olho e fala, amém, Deus faz isso também, né? Assim, de repente, sem dúvida. Amanhã já não tô mais, é rápido, sim, né? Sim. Mas e aí, quando isso não acontece, a gente fica frustrado e a gente não quer esperar, né? A gente não quer começar do degrau de baixo, a gente até quer dar uma passada maior do que a perna. Eu acho que isso em todas as áreas da nossa vida, né? É muito importante. É muito importante a gente aprender a lidar com os processos, né, da nossa vida, e eu percebo claramente na palavra de Deus, nós vemos um processo sendo realizado no povo de Israel, mesmo quando saíram do Egito. Há um processo da caminhada, do amadurecimento no deserto, do reconhecimento de quem Deus era, e a gente vê todo aquele processo sendo feito, e a gente sabe que não é fácil, né? Quando nós aceitamos Jesus, realmente quando o Senhor Jesus nos encontra, né, nós fomos ali, nascemos de novo, entramos em uma novidade de vida, mas a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, ela é transformada. Então, há um processo de renovação, né, Pri? Eu acredito que, às vezes, vamos passar por um processo, mas dependendo do processo, vai depender de mim, se ele vai ser muito longo, ou se ele vai ser menor, né? Às vezes, pela nossa teimosia, ou que a gente não entendeu ou não quer entender, então esse processo ele se torna um pouco mais árduo e mais longo do que ele deveria ser. Tocou num assunto fantástico, porque olha a caminhada do povo, né, que Deus tira do Egito, um povo que é verdade que os planos de Deus não podem ser impedidos, está lá em Jó 42, mas que foram atrasados 40 anos por conta de uma postura de murmuração, enquanto eles caminhavam, já podiam ter chegado lá, já deviam ter chegado lá, e isso me assusta, realmente o tempo de duração do processo, ele é afetado, sim, diretamente
pelo nosso comportamento. É importantíssimo dizer isso. E também entendo que o processo é necessário. Eu olho para José do Egito, por exemplo, eu não acredito que ele, um garoto aí de 17 anos de idade, normalmente é o que se dizem quando esse garoto é vendido pelos próprios irmãos como um escravo, né? E ele vai parar no Egito. Eu não vejo ele pronto para ser governador. Então, todo aquele processo, é verdade, é um processo difícil, um processo doloroso, um processo muito desconfortável, mas eu olho hoje e percebo que Deus é mestre em usar tudo o que acontece na vida da gente. Tudo. E quando diz tudo, é o que está em Romanos 8 mesmo. Todas as coisas contribuem juntamente. E aí, Priscila, eu entendo que a palavra juntamente merece um destaque, porque às vezes nós olhamos para alguns eventos isolados na vida da gente e a gente não vê como é que isso pode contribuir para alguma coisa na nossa vida. E a gente não percebe que para fazer um bolo bom, um bolo gostoso, a gente precisa de alguns ingredientes. O famoso pó royal, que é o fermento, e ninguém come. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém pegando uma colher de pó royal e jogando na boca. Nem sei que gosto deve ter isso isoladamente. Não deve ser legal, não deve ser bacana. Mas quando isso é batido junto, você coloca tudo junto, o produto final é gostoso demais. Eu sirvo um Deus, nós servimos um Deus capaz de pegar esses ingredientes que isoladamente podem não ter sido tão agradáveis assim, e de fato muitos acontecimentos isolados na nossa vida não foram agradáveis, isoladamente parecem não contribuir para nada, mas Deus é mestre em bater tudo isso dentro de uma panela só e tirar disso um bolo gostoso, um produto final em que você olhe e diga, puxa vida, que maravilha, que gostoso. E a gente percebe proveito nisso. De fato, hoje eu olho para esse texto e percebo que todas as coisas contribuem, sim, para o bem, juntamente daqueles que amam a Deus e foram chamados por seu propósito. Sim. Em processo, então, vamos falar do processo de trazer a IBN aqui para Ribeirão. Como é que está sendo esse processo? Como foi o processo inicial? E se assim eu posso dizer, vocês sabem que momento do processo vocês estão? Olha, eu vou falar por mim primeiro, Priscila, porque eu nunca pensei, e aí a Camila pode falar isso de uma maneira mais tranquila, mas eu nunca pensei assim, olha, amanhã vamos abrir uma igreja, vamos começar uma igreja. Não, nós nunca, eu pelo menos a minha parte, nunca imaginei que nós hoje iríamos estar na frente da IBN. Esse é um processo que começou lá atrás, dentro de ingredientes que também não foram tão gostosos assim de maneira isolada, mas o nosso Deus é tão bom que usou todos os fatos, os acontecimentos, os sinais para nos apontar para o novo da parte de Deus. E eu me lembro, e quero destacar aqui, que conheci, porque Deus usa pessoas, né? Eu conheci estrategicamente, me foi plantado na minha vida um pastor chamado Rony Tax também, e eu fiquei na casa dele, eu e a Camila ficamos na casa dele ali no norte dos Estados Unidos durante praticamente 2 semanas, né, Camila, que nós ficamos ali? Eu creio que sim, querido. E aí nós ficamos numa cidadezinha chamada Palmyra, que fica entre a divisa de 2 estados da Pensilvânia e de New Jersey, Nova Jersey, ali nos Estados Unidos. E foi assim um divisor de águas para a gente, porque naquele momento Deus usou muito a vida dele também para despertar algo em nós que estava, eu vou dizer que um tanto adormecido. E isso, claro, não tem como a gente entrar em todos os detalhes, senão viraria aqui o podcast, né? Mas ali iniciou-se, pelo menos da minha parte, claro que Deus já vinha trabalhando antes, mas um processo ainda mais claro de construção de um futuro da IBN. Porque esse pastor, ele é da IBN. Para quem não sabe, a IBN é a Igreja Batista Nacional. Hoje nós estamos vinculados ao que a gente chama de Igreja Mãe, que está
na IBN, a Igreja Batista Nacional Cristo Rei, na Grande Várzea Grande, que é uma cidade vizinha aqui de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e a gente chama não necessariamente uma sede, mas uma igreja mãe, onde a gente acaba tendo um suporte em todos os sentidos. E dali para cá, Priscila, essa alegria de ministrar só aumentou, essa alegria de falar de Deus, essa alegria de buscar almas, né? de desejar ver as pessoas tendo um encontro com Deus, uma vida transformada, um coração transformado, uma mente renovada, mudou. E acredito que isso tem muito a ver com um encontro que também tivemos novamente com um evangelho ainda mais equilibrado. Eu queria que a Camila até falasse um pouquinho sobre essa importância, né, de nós encontrarmos, como encontramos o que a gente hoje chama de um evangelho equilibrado. Bom, eu creio que, como nós estamos falando de processos, né, o nascimento aí do desejo de levarmos a IBN para Ribeirão Preto foi justamente diante de situações vividas que nos levaram, e eu falo por mim aí nesse caso, né, que me levou a um aprofundamento muito maior do conhecimento de Deus, teologicamente, essa busca realmente, porque quando você passa por momentos, né, de dificuldades, igual os leprosos, por exemplo, né? Os leprosos estavam num momento de muita crise, desespero. Se a gente olhar a situação do leproso naquela época, era extremamente, meu Deus, angustiante. Eles eram rejeitados, eram considerados, né, digamos assim, completamente uma escória da sociedade, né? Eram pessoas que eram até colocadas para fora de convívio com tudo e todos. Então, o desespero daqueles leprosos que simplesmente ouviram a mensagem ali de Jesus, né? Ouviram a ordem de Jesus e seguiram, fala muito ao meu coração, porque no momento da minha crise, no momento da nossa dificuldade, Jesus simplesmente disse: vai. Jesus não disse, vou fazer agora, Jesus, né? Então, essa busca no meio da crise por Jesus, por Deus, nos levou, então, ao surgimento de um estudo muito mais aprofundado, bíblico, acerca do Evangelho, né? Acerca da palavra, acerca do próprio Deus. Então, surgiu o seminário da Igreja Batista Nacional, chamado STBnet. E aí foi quando eu comecei e virei, né, pro William e disse assim: querido, vamos fazer? Vamos fazer? E ele, você que sabe. Então vamos na fazer. verdade, a verdade tem que ser dita, né, Priscila? Eu não iria fazer se não fosse pela insistência dela. Então ela tem muita parte. A verdade é que o processo começou primeiro nela. Deus começou a agir nela. Ela foi realmente um instrumento para mim. Me dá aí uma boa empurrada. Eu acho que também tem as partes do processo, que assim, eu também posso dizer, né? Vocês, como um casal, o processo tinha que atingir os dois. Com certeza. Se não fosse, um ia bater de frente com o outro, falar, não, isso não é legal. Um ia querer, o outro não. E daí o processo de Deus, ele é tão perfeito que flui, né? Foi primeiro através da senhora, e o pastor William foi junto e Deus foi agindo, né? É isso aí, porque é o que veio no meu coração. A crise, eu até comentei isso, né, com a igreja esses dias atrás, que na crise você tem duas opções, ou ela vai te construir ou ela vai te destruir. Então, no momento da crise, da dificuldade, eu quis me aprofundar muito mais no Senhor e que Ele me revelasse, porque quando tudo aquilo, muitas vezes, que você criou, porque a Bíblia diz que só existe um fundamento, que é Jesus, né? Mas o que você constrói sobre esse fundamento, o apóstolo Paulo até fala do dia D, é lógico que ele está falando ali da volta de Cristo, quando Jesus vier, aquilo que você construiu, se foi ouro, se foi palha, né, se for bronze, aquilo ali vai ser destruído, só vai ficar o que é inabalável. E essa palavra falou ao meu coração, porque eu liguei essa palavra aos momentos de dificuldade. O que você tem construído sobre o fundamento? No dia D, no dia do fogo, no dia que a sua fé é provada, no dia que aquilo que você achou que era instantâneo, que era padronizado, não funcionou como você queria. E aí? Peraí, Deus mentiu? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas peraí, será que eu não transformei esse Deus em homem? A ponto de achar que Deus pensa como eu, age como eu e faz como, né, faria como eu faria.
Então, tudo isso me fez refletir mais na palavra, e aí nós começamos o seminário, como ele diz com insistência, aí, né, com ele, e eu dizia para ele assim, vamos embora, vamos estudar, vamos fazendo e tal, e com isso nós fomos crescendo, aí fomos conhecendo a estrutura da Igreja Batista Nacional, e nos trouxe uma grande alegria receber essa digamos, esse renovo, como ele disse, né? Esse renovo, esse vinho novo. Mas foi muito interessante, porque, novamente, eu volto para a palavra. Quando eu li esse texto, eu via claramente, a gente às vezes se prende no vinho novo, mas Jesus diz que não se pode pôr vinho novo em odres velhos. Então, a mudança primeiro vem no odre. O odre precisa ser novo. O pano precisa ser novo. Né? O remendo tem que ser novo. Você não vai remendar um remendo velho em pano novo, não. Tudo, primeiro, o recipiente que vai receber aquilo que é novo tem que estar novo antes. Então, essa transformação, esse processo precisa ser vivido primeiro em nós, para que Deus possa, de verdade, derramar aquilo que Ele quer, fazer aquilo que Ele quer, primeiro em nós, depois através de nós. E daí, de dentro para fora, né? Sim, daí surgiu, então, depois de oração, depois de muito aconselhamento também, e de muitos ajustes, isso é muito importante, né? Como você mesmo disse, o casal tem que estar ajustado e principalmente alinhado com Deus. E uma das orações que eu sempre fiz por nós, inclusive é a frase do nosso convite de casamento, que é: Senhor, que sejamos um para o outro, mas ambos para ti. Então é muito importante que nós possamos ser de Deus, e dessa forma, sendo de Deus, Deus não é Deus de confusão, Ele vai alinhar o nosso coração ao dele, né? E aí surgiu a IBN Ribeirão Preto. Muito bem. E para o senhor, pastor, depois desse processo inicial? Depois desse processo em que nós começamos um estudo mais aprofundado de teologia, surgiu um desejo muito grande de pregar, e eu fui convidado pelo pastor David a fazer uma reunião na igreja dele, né? Ou ele, para quem não sabe, ele pastoreia ali numa cidadezinha perto de Ribeirão Preto, em São Paulo, chamada Brodowski, né? E aí eu fui lá, assim, sem muita expectativa. Comunidade, né? Semelhantes Comunidade semelhantes a ti. O pessoal de Brodowski aí tá ligado aí na igreja. E aí fomos convidados, e ele até preparou já o dia, e seria ali na igreja dele mesmo. Aí daqui a pouquinho ele me ligou um dia, disse: olha, pastor, nós vamos então pegar aqui um outro local e tal, porque acho que não vai dar certo. Eu falei assim: mas peraí, rapaz, tá tão bom, deixa aí quietinho mesmo, tá? Deixa a igreja vai ser bom e tal. Sabe, eu vou interferir, sabe que quando o senhor veio, eu mandei mensagem pra Cris, quem não sabe, a Cris é a esposa do pastor David, e falei: Cris, não vai caber. Não tem outro lugar. Então você foi a responsável. Tem dedo da Priscila aí. Será que não tem outro lugar? Aí daqui uns dias ela me mandou um WhatsApp: ô Pri, ó, a gente mudou de local, tá aí o novo endereço. Falei: Aí foram para um salão de festa lá na cidade e tal. E a gente, assim, com o coração na mão, né? A gente ainda num processo sem saber direito o que é que Deus queria fazer conosco e onde até Deus queria que a gente tivesse. Não havia absolutamente nenhuma ideia ainda sobre levar a IBN para Ribeirão Preto. Então, depois daquele culto em que eu lembro, eu fui estacionando com a Camila 3 quarteirões assim para trás, e o pessoal descendo, eu falei: meu Deus, deve estar tendo alguma coisa aqui, né? Isso é possível nessa rua aqui. E aí nós entramos assim com dificuldade naquele local, ali naquela cidade, de tanta gente que tinha ali, e a gente foi bombardeado pelo carinho, pelo amor, né, que aquelas pessoas demonstraram por nós, e para nós tomamos isso. Primeiro, nós ficamos muito alegres, muito felizes, e um culto muito gostoso, fluiu demais. E nós, particularmente, vou falar por mim, vi nisso assim, um sinal da parte de Deus. Opa, há algo da parte de Deus para nós por aqui. Há algo da parte de Deus para nós por aqui. Outras reuniões aconteceram, isso só foi sendo confirmado com sinais da parte do Senhor, através da própria palavra também em oração,
E então marcamos um dia, e tivemos um apoio, uma abertura, um suporte da nossa igreja mãe, que assim, maravilhoso, né? A gente viu Deus em todo o processo, milagres da parte do Senhor, e aí não tinha como negar a mão de... É quase, Priscila, que Deus, se Deus descesse assim e apontasse o dedo e dissesse, olha, colocasse um pisca, né? Alerta, você tá vendo? Essa é a resposta, viu? Então, não teve jeito de fugir, de correr daquilo que ficou para nós escancaradamente claro, que era o que Deus queria da nossa vida. Então nós abraçamos e da nossa parte foi dizer sim para aquilo que já estava acontecendo. Exatamente, eu acho que dentro dos processos aí a gente entra nos sinais, né? A cada passo do processo vem os sinais, que eu acho que pode ser tema de um outro podcast. Que, inclusive o senhor tem uma pregação falando sobre sinais, de né? Deus, é verdade. Eu lembro do senhor falando que às vezes o senhor pede como se fosse um pisca-alerta, né? Para mostrar só uma placa não adianta. Exato, e eu pedi, e Deus deu. E Deus mostrou assim, claro. Como se fosse entra aquela cena de filme, né? Que o céu abre naquele clarão e uma seta desce. Exatamente isso que aconteceu, Priscila. Hoje para nós estamos muito alegres, inclusive gostaria de convidar as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, né, por esse podcast. Esse aqui é o primeiro nesse formato de entrevista, outros virão, a gente vai bater um papo descontraído com outros pastores, com pessoas que também fazem parte desse processo, por que não, né, lembrar disso, mas pessoas que estão fazendo a diferença na vida da gente. Graças a Deus por isso. E obrigado, Priscila, pela oportunidade. Eu que agradeço, na verdade, eu fui pega de surpresa, né? Pelos dois. Pois é, né, Pri? Olha só, a gente já está aprontando, mas a gente agradece de coração a você, ao Kaique, por todo o apoio, por todo o carinho. É maravilhoso poder acompanhar vocês, né, desde quando eram pequenos, né, desde quando a Priscila tinha, né? Essa é boa, viu, Kaique? 14 anos, desde quando, né? Eram adolescentes ainda, e apesar de que a Priscila continua com 15, né? Porque um dia então, para assim... Priscila é todos 1000 anos, né? Assim, tá no formato. Para nós é uma bênção, é uma alegria muito grande, e que venham outros podcasts para honra e glória do Senhor. Por ele nós movemos, existimos, então seja, né, assim, uma bênção para todo aquele que estiver ouvindo, e que de alguma forma a gente possa contribuir para o crescimento e edificação da Igreja de Cristo, né? Agradecer também aí o Kaique, o Primo Rico tem um Kaique como editor, né? Eu também tenho um Kaique como editor. Chique, olha só. Chique. Show de bola. Quem não sabe, o Kaique tá na técnica, ele tá gravando tudo, é meu marido também. É isso aí, a gente viu os dois adolescentes, né? Detalhe. É verdade. Nem vou falar quanto tempo faz isso, deixa pra lá. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade. Obrigado, Na verdade, toda vez que a gente faz um trabalho junto, eu aprendo muito. Deus usa vocês demais para edificar a nossa vida. Que venham outros podcasts, esse foi o primeiro. E obrigada aí pela paciência do pessoal que está ouvindo também. E até o próximo episódio. Valeu, Priscila. Valeu, Kaique. Valeu, gente. E valeu, que a fé Camila. esteja em movimento, né? Obrigada, querido. Te vejo daqui a pouco. Um abração, gente. Um abraço, gente. Se essa mensagem te edificou e você sente no coração de abençoar essa obra, seja um parceiro da IBN Ribeirão Preto. Ajude-nos a espalhar as boas novas que Cristo nos traz. WhatsApp para contato 16 99991 8115. Para doações, Pix 42 269 135 /1000contra-05. Siga também no YouTube o canal William Sodré e Instagram @Pastor William Sodré e @IBN Ribeirão Preto. Deus abençoe!